Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. Criei minha filha ao estilo americano. Dei liberdade a ela, mas eu a ensinei a nunca desonrar a família. Ela arrumou um namorado que não era italiano. Ela ia ao cinema com ele. Chegava tarde. Eu nunca reclamei. Há 2 meses, ele a levou para passear com outro amigo. Eles a fizeram beber uísque. E aí, tentaram abusar da minha filha. Ela resistiu, manteve a honra. Então bateram nela, como num animal. Quando eu fui ao hospital, o nariz dela estava quebrado. O queixo estilhaçado, preso com um arame. Ela não conseguia nem chorar por causa da dor. Mas eu chorei. Por que eu chorei? Ela era a luz da minha vida. Uma menina linda. Agora jamais vai ser linda de novo. Desculpe. Eu fui à polícia como um bom cidadão. Os 2 rapazes foram julgados. O juiz os condenou a 3 anos de prisão e suspendeu a sentença. Suspendeu a sentença. E eles ficaram livres naquele mesmo dia. Eu fiquei no tribunal como um idiota. E aqueles 2 safados sorriram para mim. Aí eu disse à minha mulher, para termos justiça, temos que ir ao Don Corleone. Por que você foi à polícia? Por que não veio a mim primeiro? O que o senhor quer de mim? Diga qualquer coisa, mas faça o que eu estou implorando. O que você quer? Isso não posso fazer. Eu pago o que o senhor pedir. Nos conhecemos há muitos anos, mas é a primeira vez que vem a mim se aconselhar ou pedir ajuda. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café na sua casa. Embora minha mulher seja madrinha da sua única filha. Mas vamos ser francos, jamais quis minha amizade. E tinha medo de ficar em débito comigo. Não queria me envolver em problemas. Eu entendo. Você achou o paraíso na América. Montou um bom negócio, tinha uma boa vida, a polícia te protegia, tinha os tribunais. Não precisava de um amigo como eu. Mas agora vem a mim e diz: Don Corleone, faça justiça. Mas você não pede com respeito. Não oferece amizade. Nem pensa em me chamar de padrinho. Em vez disso, vem à minha casa, no casamento da minha filha, e me pede para matar por dinheiro. Eu só peço por justiça. Isso não é justiça. Sua filha ainda está viva. Então que eles sofram como ela está sofrendo. Quanto eu devo lhe pagar? Buonasera. Buonasera. O que foi que eu fiz para que você me tratasse com tanta falta de respeito? Se tivesse vindo a mim por amizade, os pilantras que maltrataram a sua filha já estariam sofrendo neste instante. E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos, então eles seriam meus inimigos. E temeriam você. Quer ser meu amigo? Padrinho. Bom. Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim. Mas, até esse dia, aceite a justiça como um presente pelo casamento da minha filha. Grazie, padrinho. Prego. Dê isso para o Clemenza.
Eu quero pessoas confiáveis, pessoas que não se deixem levar. Não somos assassinos, apesar do que esse papa-defuntos diz. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Fala, amigos, como estão? Acabamos de apresentar para vocês uma simples homenagem a esta obra maravilhosa. Hoje iremos falar de uma das maiores trilogias do cinema, uma das obras mais espetaculares que Hollywood já nos proporcionou. Eu sou o Mauro Fernandes. E eu, Fábio Marques. O Fama Filmes orgulhosamente apresenta um dos maiores clássicos da história da sétima arte. A trilogia O Poderoso Chefão e a saga da família Corleone. Então, roda a vinheta. É difícil falar desta produção sem falar que se trata de uma obra-prima, ou seja, um acontecimento cinematográfico. E por que não dizer um dos maiores entretenimentos que o cinema já nos proporcionou? O Poderoso Chefão, de 1972, é um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos. Foi dirigido por Francis Ford Coppola e produzido por Albert S. Ruddy pela Paramount Pictures. Completou 50 anos agora em 2022. Para a saga dos Corleones foram feitos 3 filmes. Em 1974 foi lançado O Poderoso Chefão Parte 2 e em 1990 foi a vez de O Poderoso Chefão Parte 3. Em 2022, Coppola fez uma reestruturação no terceiro filme, onde, depois de alguns cortes e com uma nova edição, foi lançado com o título O Poderoso Chefão Parte 3, A Morte de Michael Corleone. O primeiro filme e partes do segundo são baseados no romance homônimo de Mario Puzo. O produtor executivo da Paramount, Peter Bart, comprou os direitos do romance antes mesmo de sua conclusão, quando havia apenas 20 páginas escritas. Primeiramente foi chamado de O Poderoso Chefão de Mario Puzo. A ideia original do estúdio era fazer um filme de gangsters que se passasse na atualidade, os anos 1970. Baseado nessa ideia, o primeiro roteiro de Mario Puzo foi rejeitado por Coppola, mas foram feitas algumas concessões. Mesmo assim, todos acabaram concordando com Coppola que a história do filme se passasse na década de 1940. De acordo com o diretor Francis Ford Coppola, a expressão Don Corleone é usada incorretamente. Em italiano, Don seria uma palavra semelhante a tio, mas como Puzo não falava italiano, ele supôs que ficaria mais adequado o Don com o sobrenome e assim ficou registrado na cultura popular. O livro e o filme baseiam diversos de seus personagens em pessoas que Puzo e Coppola conheciam. Alguns exemplos são Vito Corleone, ele teve como modelos Joey Preface e Vito Genovese, chefes da máfia americana. Kay Adams, a personagem de Diane Keaton, é inspirada por Eleanor Coppola, esposa de Francis Ford. Mesmo possuindo quase 10 anos de experiência no cinema e vencedor do Oscar de 1971 na categoria de melhor roteiro por Patton de 1970, o diretor Francis Ford Coppola nunca foi a primeira opção da Paramount. Os primeiros nomes foram Sergio Leone, de Era Uma Vez na América, de 1984, Peter Bogdanovich, de A Última Sessão de Cinema, de 1971, e Costa Gavras, do filme Z, de 1969. O primeiro filme da saga O Poderoso Chefão foi lançado em 15 de março de 1972, que deu sinal verde para uma sequência, O Poderoso Chefão Parte 2, lançado em 1974, outro grande sucesso. E em 1990 seria lançado a terceira parte da saga em O Poderoso Chefão Parte 3, não tão aclamado quanto os dois primeiros, mas com um grande conceito de continuação.
Seu elenco é formado por grandes astros de Hollywood e muitos que ainda estavam iniciando sua carreira, como Al Pacino, Robert Duvall, James Caan e Robert De Niro, que apareceria somente no segundo filme, e muitos outros atores neste maravilhoso cast, que consiste em Marlon Brando, que faz Vito Andolini de Corleone, o padrinho. Nascido na Sicília, Itália, veio para a América, onde se estabeleceu como o grande mentor da família Corleone. Devido a um erro do funcionário da imigração em Nova York, agora seu nome ficaria Vito, com o sobrenome Corleone, que é o nome da cidade que nasceu. Al Pacino é Michael Corleone, o filho caçula da família, que acaba de chegar da guerra no dia da festa de casamento de sua irmã e que não suporta ouvir falar dos negócios ilegais de sua família. Mas com a morte de seu pai, passa a ser o padrinho, ou seja, o líder da família Corleone. Robert Duvall é Tom Hagen, filho ilegítimo da família Corleone e que tem o cargo de consigliere, o advogado. Ele foi adotado e tem Dom Vito como seu pai e seus filhos como irmãos. James Caan é Sonny Corleone. Ele é mais velho que Michael e principal candidato para substituir seu pai, conhecido pelo seu temperamento, agressividade compulsiva e decisões radicais. John Cazale é Fredo Corleone, o irmão mais velho dos Corleones. Foi ignorado pela família, fato que o deixou desapontado, forçando-o a tomar atitudes perigosas. Diane Keaton faz Kay Adams, a namorada de Michael, que depois acaba se casando e tendo 2 filhos com ele. Talia Shire é Connie Corleone, filha de Vito Corleone. A festa, que acontece logo no início do filme, refere-se ao seu casamento. Na vida real, a atriz é irmã de Francis Ford Coppola. E com um repleto elenco de estrelas, ainda tivemos Richard S. Castellano como Clemenza, Sterling Hayden no papel do Capitão McCluskey, Richard Conte como o outro líder de família, Emilio Barzini, Al Lettieri como Solosso e ainda Abe Vigoda, Gianni Russo, Al Martino, Richard Bright e Morgana King. Francis Ford Coppola foi escolhido por Robert Evans, o produtor-chefe da Paramount na época, devido à sua ascendência siciliana. Coppola relutou em aceitar esta direção, com receio de que o filme glorificasse a máfia. Ele apenas resolveu aceitar quando chegou à conclusão que o filme poderia ser uma crítica ao sistema capitalista americano. Após a sua aceitação, ele iniciou o projeto, mas com 2 exigências: trazer Marlon Brando e Al Pacino para o filme. Até mesmo depois de contratá-lo, a Paramount cogitou substituir Coppola por Elia Kazan na esperança que o diretor soubesse lidar melhor com o difícil Marlon Brando. Ao saber da possibilidade de trocar Coppola por Kazan, Brando ameaçou pedir demissão caso Coppola fosse retirado da direção. Marlon Brando também causou dúvidas e grandes impasses na produção. Ele foi escalado para interpretar Vito Corleone. Contudo, não era a primeira opção do estúdio. A Paramount cogitou a contratação dos atores Ernest Borgnine, Edward G. Robinson, Orson Welles, Richard Conte, Anthony Quinn, George C. Scott e até mesmo Frank Sinatra queria ter assumido o papel de Vito Corleone, apesar de se opor ao filme. Brando não era a opção do estúdio devido à sua personalidade difícil e o medo de que ele fosse responsável por algum tipo de atraso nas filmagens. Enquanto o estúdio não queria Brando, Coppola só tinha 2 nomes em mente: o de Brando e de Laurence Olivier. Olivier recusou o papel, alegando estar muito doente, à beira da morte. Ele morreu em 1989, 17 anos depois das filmagens de O Poderoso Chefão, e Coppola brigou até conseguir a contratação de Brando.
O papel para o personagem de Michael Corleone também foi muito disputado. Inicialmente, foi oferecido a Robert Redford, Ryan O'Neal e Warren Beatty, mas todos recusaram. O papel acabou sendo dado a James Caan. Porém, Coppola queria Al Pacino a qualquer preço, mas o produtor Robert Evans não queria a contratação de Pacino. Por fim, James Caan foi escalado como o irmão de Michael, Sonny, e Al Pacino ficou como Michael Corleone. Senti me? Michelozzi, tu mi capisci, no? Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. Quando tu sta meglio, cerchiamo di fare un riunione e mettiamo tutto a posto. Steve sta via, si deve finire. Robert De Niro fez teste para Michael e Sonny, mas acabou sendo escalado para o papel de Paulie. Mas De Niro recusou interpretar Paulie na última hora para assumir o papel que pertencia a Al Pacino em outro filme, Quase uma Máfia, de 1971. We are righteous, we represent good, we are good, we do good, and we're gonna force you to do good. A escalação de diretor e atores não foi o único problema que ameaçou a produção. A comunidade ítalo-americana tentou impedir a realização do filme. Robert Evans recebeu ligações com ameaças de Joseph Colombo, um dos maiores chefes da máfia americana, líder de uma das 5 famílias mafiosas de Nova York. Durante a pré-produção, a Paramount recebeu diversas cartas de ítalo-americanos influentes dizendo que o filme era anti-italiano e mandando que o próprio Evans parasse o filme ou saísse da cidade, porque algo de ruim iria acontecer. O mafioso Joey Colombo havia criado a Liga Italo-Americana dos Direitos Civis em 1970. A liga não funcionou exatamente como Colombo desejava. Assim, para impedir o filme de ser realizado, o produtor Albert S. Ruddy sofreu alguns ataques, como animais esmagados foram encontrados em seu carro. Em outra ocasião, uma rajada de metralhadora no vidro traseiro do carro. Sindicatos associados à máfia se recusaram a deixar Coppola filmar em alguns bairros da cidade. A situação chegou a um ponto que a Paramount teve que marcar uma reunião com os mafiosos. O grande feito para conseguir que o filme O Poderoso Chefão existisse ficou nas mãos do produtor Albert S. Ruddy. Para garantir a segurança e a continuidade das gravações, ele teve que se reunir com Colombo, que pôde ler o roteiro e dar opiniões. Colombo exigiu que as palavras máfia e Cosa Nostra não aparecessem no filme porque eram ofensivas. Então foram substituídas pela palavra família. Colombo também exigiu que alguns integrantes da máfia fossem contratados para estrelar no filme. O dono da Paramount, Charlie Bluhdorn, repudiou o acordo, mas as filmagens continuaram.
Depois deste acordo, os mafiosos acabaram por ficar entusiasmados com a ideia de um filme de gangster, tanto que passaram a fazer parte dos bastidores do filme nos estúdios da Paramount. Até que Joey Colombo acabou sendo baleado na cabeça em público em uma manifestação de sua liga e foi obrigado a sair de cena. Passou o resto de sua vida paralisado e faleceu em 1978, mas ele teve tempo ainda de ver o filme antes de sua morte. O Poderoso Chefão não ficou apenas no papel, venceu todas as dificuldades e tornou-se um grande clássico. Segundo o Instituto Americano de Cinema, ele foi eleito como o segundo melhor filme norte-americano, perdendo apenas para Cidadão Kane de 1941. Então é isto, amigos. Ficamos por aqui. Aguardamos vocês no nosso próximo programa, com a segunda parte de O Poderoso Chefão e a saga da família Corleone. Até mais, amigos! E se você está gostando dos nossos vídeos, não deixe de acessar nossas redes sociais. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, ajude-nos a trazer para você mais conteúdo e material sobre o cinema. Abraços, amigos, e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!